Auxílio doença. Você fez a perícia judicial, foi concedido o benefício. Quer saber até quando você vai ter esse direito? Vem comigo hoje que a gente vai conversar sobre isso agora. Então, gente, existia uma celeuma, uma discussão muito grande em torno do auxílio-doença, que com a reforma da Previdência passou a se chamar benefício por incapacidade temporária, a respeito da data de implantação do benefício e até quando você receberia. E isso partindo do pressuposto que você precisou recorrer à justiça. Então vamos supor aqui o seguinte cenário, que não é muito distante de muitas e muitas pessoas que precisam do auxílio por incapacidade temporária. Imagina que você foi lá no INSS, mesmo estando muito mal, muito doente, completamente incapaz para o trabalho, e mesmo assim, gente, o perito do INSS negou para você o auxílio doença. Qual que é o caminho a seguir no momento desse? Você pode sim fazer um recurso junto com o próprio INSS, mas a gente já explicou aqui no canal, inclusive tem um vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima e também vou deixar aqui na descrição, que explica que o recurso administrativo, além de demorar muito, ele na grande maioria das vezes mantém a decisão do perito do INSS que te negou o benefício. Então, o que a gente recomenda, inclusive é isso que eu tenho visto muitos colegas recomendarem também, que você já parta para uma ação judicial para tentar reverter a decisão do perito do INSS. Então, hoje a conversa começa a partir desse ponto, porque o que foi decidido é com relação ao auxílio-doença para aquelas pessoas que ingressaram com uma ação judicial, tudo bem? Então veja, qual que é a grande questão, o que ficou acertado, qual foi a tese firmada nesse tema 246 da TNU, Turma Nacional de Uniformização, que serve justamente para isso, para uniformizar, para deixar todas as decisões da justiça pelo Brasil inteiro padrões, para não ter variação, para que um tribunal não julgue diferente de outro. E com isso, a gente tem aquilo que é muito importante dentro do direito, que é segurança jurídica. Então veja, o grande tema, a grande discussão então, era o seguinte: quando o perito judicial, tudo bem? Você já entrou com a ação judicial, o juiz determinou uma perícia judicial e você foi lá, ser atendido por um médico, não mais do INSS, agora da Justiça, correto? E aí, esse perito judicial disse que ok, você está realmente com um problema, reconhece a tua situação de incapacidade para o trabalho e determina que o INSS conceda o benefício ou restabeleça o benefício se ele foi cessado, porque você não reúne condições para o trabalho. A grande questão que estava em discussão na TNU era até quando você iria receber o benefício, se isso ia acontecer depois a data de contagem de prazo, se ela ia acontecer depois da perícia judicial ou então depois da sentença, ou melhor ainda, depois da efetiva implantação do benefício pelo INSS. Porque a dúvida que pairava no ar, era assim, eu fiz a perícia judicial e o perito disse que eu estava incapaz. Só que ele não colocou data nenhuma de até quando aquela incapacidade minha ia se manter. Então, para esses casos, o que acontece? O juiz, via de regra, veja que eu falo via de regra porque ele não precisa necessariamente obedecer o comando ali do perito. Ele tem a liberdade
muito embora na maioria das vezes ele não proceda dessa maneira, o juiz tem a liberdade para discordar do resultado da perícia judicial, tudo bem? Mas então, voltando. Supondo que o perito judicial não determinou um prazo, se em 90 dias, se em 6 meses ou se em 120 dias você já vai estar apto a voltar a trabalhar. Nesses casos, a decisão foi de que o prazo de contagem para cessação do seu benefício é a partir da efetiva implantação do benefício, e esse benefício vai durar por um prazo de 120 dias. É isso que ficou firmado, tá? E nessas situações, gente, vejam que é quando o perito judicial não estipula uma data para o seu retorno, correto? E aí a outra tese, o outro entendimento que também ficou pacificado com a decisão da Turma Nacional de Uniformização é de que quando o perito estabelece uma data, ele diz, por exemplo, que você vai precisar de 120 dias para se recuperar, ou então você vai precisar de 6 meses para se recuperar, e o juiz acata essa decisão do perito judicial, então esse prazo de 6 meses para que você volte a trabalhar começa a contar da data da realização da perícia judicial. Entenderam a diferença então? Quando o perito judicial, vamos lá, resumindo, ele não determina uma data para o seu retorno, o juiz vai determinar o período de 120 dias, inclusive é o que prevê o artigo 60, lá no parágrafo 9º da Lei dos Benefícios Previdenciários, que é a Lei 8.213, lá de 91. Ela prevê que o benefício de auxílio-doença será concedido por um prazo de 120 dias e com essa decisão da TNU, esse prazo de 120 dias vai começar a valer a partir do momento em que o INSS implantar efetivamente o benefício, tá? Nas situações, então, que o perito judicial não disse uma data, não determinou uma data para o seu retorno ao trabalho. Por outro lado, quando o perito estabelece lá um prazo, 4 meses, 3 meses, 6 meses, aí a data que vai começar a contar o prazo para que você usufrua desse tempo determinado pelo perito judicial, se 4 meses, se 6 meses, enfim, o prazo em que o perito judicial determinou começa a contar então do dia da realização da perícia, tudo bem? Então é esse o detalhe, é esse o entendimento da Turma Nacional de Uniformização no tema 246 e espero que vocês tenham entendido. Caso contrário, gente, deixem aqui embaixo nos comentários as suas dúvidas. E por favor, eu quero saber de vocês. Compartilhe aqui não só comigo, mas com todas as outras pessoas que assistem o nosso canal e que podem estar numa situação parecida com a sua, o que aconteceu no seu processo em específico. Qual foi a data em que ficou estabelecido o início da contagem do tempo para a validade do teu período de afastamento? Ficou determinado que seria a partir da perícia judicial? Ou ficou determinado que seria a partir da implantação do benefício pelo INSS depois da sentença do juiz? Isso é bem importante, por quê? Porque com isso a gente vai clareando, vai esclarecendo a situação de várias outras pessoas e você, que muitas vezes está sendo ajudado pelas informações aqui do canal, pode ajudar também muitas outras pessoas, tá bom? Então era isso, gente. Informação recente, relevante para quem já precisou, para quem está precisando ou para quem eventualmente pode vir a precisar do auxílio-doença, tudo bem? Compartilhe então esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Dê o seu joinha aqui embaixo que ajuda muito o canal. Se você não é inscrito, se inscreva também, que isso ajuda muito a gente a manter o nosso trabalho aqui, de produzir esses vídeos, de trazer informação correta, atualizada e relevante para todo mundo. Fiquem todos com Deus
e até o nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal!